monges de sofá, bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, que confesso, já quase quebrei o controle remoto da TV porque eu tava tentando fazer ele funcionar. E tudo que o coitadinho precisava era de pilhas novas, e não de tapas e de uma pressãozinha extra. E sim, eu sei, a culpa não é do controle, é da minha teimosia em achar que tudo deve funcionar magicamente apenas pela minha vontade. É tipo quando nós tentamos fazer um bolo sem fermento e ainda tem a coragem de se perguntar: ué, por que não cresceu? Nós temos o costume de ignorar a causa e aí tem a ousadia de se frustrar com o efeito, não é mesmo? Sabe, quando você percebe que tudo está conectado? Igual quando é fim de mês e você já tá sem grana para pedir o jantar pelo aplicativo e aí a fome te ataca e você tem que cozinhar, mas aí você abre a geladeira e não tem nenhum ovo. Sim, pois é, Buda não tinha aplicativos de delivery nem a geladeira vazia, mas sabia que a vida é uma teia intrincada de causas e de efeitos. Hoje, inspirados pelos grandes mestres, nós vamos desvendar a origem dependente. No nosso 18º episódio, nós vamos mergulhar em um dos ensinamentos mais profundos do budismo, que nos mostra como tudo surge em interdependência. Prontos para subir no sofá e entender como tudo se conecta? Ou pelo menos para entender por que é que a gente sempre esquece de comprar fermentos e mais ovos? Porque, né? Quem nunca se viu preso em um ciclo de eventos que parecia não ter fim, para só depois perceber que foi você mesmo que iniciou a sequência? Bora, monges de sofá! Tá, Julie, origem dependente? Parece quando você tenta explicar pra alguém que o trânsito não é só culpa do motorista da frente, sabe? Mas de uma série de fatores que se interligam, desde a chuva até a falta de planejamento urbano. A origem dependente é o ensinamento central do Buda que descreve como é que o sofrimento surge e como ele pode ser cessado. É a lei da causalidade. Isto existe porque aquilo existe. Isso surge porque aquilo surge. Isto não existe porque aquilo não existe. Isto cessa porque aquilo cessa. Parece confuso demais, né? Mas calma, que nós estamos apenas começando. Tranquilo, prepara um cafezinho, abre um chocolatinho. A origem dependente é como uma reação em cadeia, onde cada elo depende do anterior. O budismo traz a ideia de que nada surge de forma isolada ou por acaso, de que tudo está interconectado e surge em dependência de outras coisas. A ignorância é o primeiro elo dessa cadeia, levando à formação de karma e, consequentemente, ao sofrimento. Nós podemos dizer que a origem dependente é a espinha dorsal da filosofia budista. Ela explica não apenas a origem de dukkha, do sofrimento, mas também o caminho para a sua libertação. É um processo de 12 elos que se condicionam mutuamente
mutuamente, formando um ciclo contínuo de existência, que é o samsara. Esses elos são, primeiro, ignorância, segundo, formações volitivas, terceiro, consciência, quarto, nome e forma, quinto, 6 bases sensoriais, sexto, contato, sétimo, sensação, oitavo, desejo, nono, apego, décimo, vir a ser, 11º, nascimento e, finalmente, 12º, velhice e morte. Cada elo desses que eu acabei de numerar para vocês surge em dependência do anterior e, ao mesmo tempo, condiciona o próximo elo. Por exemplo, para ilustrar, a ignorância da verdadeira natureza da realidade, que é nosso primeiro elo, leva à formação de ações kármicas, o nosso segundo elo, que por sua vez condicionam a consciência, que é o terceiro elo, e assim por diante, culminando no sofrimento da velhice, da doença e da morte. Compreender a origem dependente é como ter um mapa detalhadíssimo de como que o sofrimento é construído, sabe? O que nos permite desconstruí-lo. É como quando você está tentando resolver um problema complexo no trabalho, por exemplo. E aí, de repente, percebe que a solução não está ali em um único ponto, mas na interconexão de muitas variáveis. Por exemplo, quando um projeto começa a atrasar. À primeira vista, parece que o problema é apenas a entrega final que não foi feita no prazo. Mas, ao olhar mais fundo, você percebe que o atraso teve como causa a demora de um colega em enviar informações, e esse colega, por sua vez, estava sobrecarregado porque outro setor não liberou os dados a tempo, ou o que aconteceu porque houve um erro de comunicação na reunião inicial. Tudo está interconectado. Não há como apontar um único culpado isolado, entende? Mas uma cadeia de fatores que se apoiam e se reforçam. A origem dependente nos mostra que não somos vítimas de um destino cego, mas participantes ativos na criação da nossa própria realidade. E tudo bem, sejamos honestos. Às vezes a gente se sente um pouco como um hamster na roda, né? Sem perceber que somos nós mesmos que estamos girando a roda. Para entender a profundidade da origem dependente, nós precisamos olhar um pouquinho mais de perto para cada um desses 12 elos, ou nidanas. Eles não são exatamente uma sequência linear de eventos que acontecem apenas uma vez. Eles são um ciclo contínuo que se manifesta a cada momento da nossa experiência. É como uma dança complexa onde cada passo influencia o próximo e a música nunca para. Então vamos para o primeiro elo, ignorância. E não se trata de burrice, monges de sofá, e sim da falta de compreensão da verdadeira natureza da realidade, das 4 nobres verdades e da própria origem dependente. É como tentar montar um móvel sem o manual, mas sem saber que existe um manual. Essa ignorância nos faz ver as coisas como permanentes, satisfatórias e um eu fixo,
quando na verdade as coisas são impermanentes, insatisfatórias e não há um eu inerente. A ignorância é a raiz de todo o sofrimento e nós já dedicamos todo um episódio para ela. O segundo elo são as formações volitivas. Com a ignorância como pano de fundo, nós criamos intenções e ações. E elas podem ser físicas, verbais ou mentais, hein? São as nossas escolhas, o nosso karma. Se a gente acha, por exemplo, que o controle remoto está quebrado e começa a bater nele, essa é uma formação volitiva baseada na ignorância de que ele só precisa de novas pilhas. Essas ações, sejam boas ou ruins, elas criam sementes que vão germinar no futuro. Vamos para o terceiro elo, a consciência. Aqui, as formações volitivas condicionam o surgimento da consciência. E não é a consciência no sentido de estar acordado, mas sim a capacidade de perceber e de experimentar. Para tentar ilustrar, é como a luz que acende quando nós apertamos o interruptor. Seria a formação volitiva. A luz é a consciência, que surge em dependência do interruptor. Entende? Essa consciência se manifesta através dos 6 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato e a mente. Agora o quarto elo, nome e forma. A consciência, ali do terceiro elo, condiciona o surgimento do nome e forma. A forma aqui refere-se ao nosso corpo físico, aos elementos materiais. E o nome refere-se aos aspectos mentais, às sensações, às percepções, às volições e consciência. É a união do corpo e da mente, a base para a nossa experiência individual. É como o hardware e o software de um computador. Um não funciona sem o outro. O quinto elo são as 6 bases sensoriais. Com o nome e forma estabelecidos, surgem as 6 bases sensoriais: os olhos, ouvidos, o nariz, a língua, o corpo e mente. São as portas através das quais nós interagimos com o mundo. Sem elas, não haveria contato com os fenômenos externos. Então, o sexto elo, o contato. Quando uma base sensorial encontra o seu objeto correspondente, por exemplo, os olhos veem uma imagem, os ouvidos escutam um som, ocorre o contato. É o momento em que a experiência bruta acontece. É o clique do mouse, o toque na tela. E então, temos o sétimo elo, a sensação. Do contato, surge a sensação, que pode ser agradável, desagradável ou neutra. É a primeira avaliação da experiência. Quando comemos um chocolate, em geral a sensação é agradável, né? Agora, quando nós batemos o dedinho na quina do sofá, meu Deus, é horrível. A sensação é desagradabilíssima. E essa sensação é crucial, pois é a partir dela que as próximas etapas se desenrolam. É então que nós temos o oitavo elo, desejo. E a sensação do elo passado condiciona o desejo. Por exemplo, se a sensação é agradável, nós desejamos mais dela.
Se é desagradável, nós desejamos que ela pare. E se é neutra, nós podemos desejar que algo aconteça. É a sede, a ânsia por mais ou por menos. É o desejo de ter mais chocolate. Ou de nunca mais bater o pobre do dedinho. Então vamos para o 9º elo, o apego. Aqui, o desejo, quando não é reconhecido e trabalhado, leva ao apego. Nós começamos a nos agarrar às coisas, às ideias, às experiências, às visões. É a intensificação do desejo, transformando ele em uma fixação. É quando o desejo por mais chocolate vira uma compulsão por chocolate. Pegaram? Então nós vamos para o 10º elo, o vir a ser. Aqui, o apego condiciona o vir a ser, que é o processo de se tornar, de existir. É a energia que impulsiona a continuidade da existência, a busca por novas experiências e identidades. É a força que nos mantém girando na roda do samsara, criando as condições para um novo nascimento. Seja ele um renascimento literal ou o surgimento de uma nova situação ou estado mental. E então seguimos para o 11º elo, o nascimento. O vir a ser leva ao nascimento. Num contexto mais amplo, é o renascimento, sim, em uma nova existência, uma próxima vida. Já no contexto cotidiano, pode ser o surgimento de uma nova situação, um novo problema, uma nova identidade. É o resultado final da cadeia de causas e condições que nos trouxeram até aqui. Finalmente, vamos para a velhice e morte, que vem, claro, do nascimento, que leva à velhice, à doença e à morte, o sofrimento inevitável da existência. É o ciclo se completando, mas também se reiniciando. É a dor de perder o que amamos, a frustração de não conseguir o que queremos, a angústia da impermanência. Essa cadeia de 12 elos não é uma condenação, é uma descrição precisa de como o sofrimento surge. E aqui a boa notícia é que, se cada elo depende do anterior, nós podemos intervir em qualquer ponto para quebrar o ciclo. A ignorância é o primeiro elo, mas a sabedoria é a chave para desatar essa teia. É como desvendar um mistério. Quanto mais nós entendemos as pistas, mais perto a gente chega da solução. É complexo tudo isso, né? Mas a origem dependente não é uma teoria abstrata. É uma descrição da nossa experiência diária. É como quando você acende a luz. Ela não surge do nada. Ela depende da eletricidade, da lâmpada, do interruptor, da fiação, da usina geradora e por aí vai. Tudo está interconectado. E no budismo, essa interconexão é fundamental para entender o sofrimento e a libertação do sofrimento. A ignorância é o ponto de partida, mas cada elo da cadeia da origem dependente é uma oportunidade para intervir e mudar o curso do sofrimento. É como quando você está preso em um engarrafamento, por exemplo. A causa, pode ter certeza, não é só do carro da frente, mas da soma de todos os carros, da infraestrutura da cidade e até mesmo da sua decisão de sair naquele horário. Tudo se condiciona.
A origem independente, ela vem também para nos revelar a vacuidade de uma existência independente e inerente. Nada existe por si só. Tudo surge em relação a outras coisas. Isso significa que não há um eu fixo e separado e nem fenômenos que existam de forma isolada. E essa compreensão, gente, ela é libertadora, pois ela desfaz a ilusão de controle e os apegos. Se tudo é interdependente, não há um eu que possa ser permanentemente feliz ou permanentemente triste, pois essas experiências, elas surgem e cessam em dependência de condições. É como quando você tá lá assistindo a um filme. Os personagens, a trama, as emoções, tudo surge em dependência da projeção na tela, do roteiro, dos atores, da sua própria percepção. E se você se apega a um personagem ou a uma cena e esquece que é tudo uma projeção, você sofre quando o filme acaba. A origem independente nos convida a ver a vida como um grande filme, onde somos atores e espectadores, mas sem nos apegarmos à ilusão de que somos o único diretor. É um pouco como quando você tenta montar um quebra-cabeça de 1000 peças e de repente percebe que cada peça, por menor que seja, é essencial para a formação da imagem completa. A vida é esse quebra-cabeça gigante. No Dhammapada, o Buda diz, abre aspas, pelo não surgimento da ignorância, as formações volitivas cessam. Pela cessação das formações volitivas, a consciência cessa. Fecha aspas. Isso mostra que a libertação do sofrimento é possível ao descondicionar os elos da origem independente. Lembra que eu falei sobre a vacuidade um pouquinho antes? Essa ideia de vacuidade é um dos pilares do budismo Mahayana, e ela está intrinsecamente ligada à origem independente. E aqui não se trata de um vazio nihilista, mas da ausência da existência inerente, independente. Para ilustrar e ficar mais fácil, imagine que você está olhando para uma nuvem. Ela parece super sólida, mas aí, se você a analisar, vai ver que ela é composta de vapor d'água que veio do oceano, que evaporou por causa do sol, que é aquecido por reações nucleares e assim por diante. A nuvem não tem uma existência nuvem por si só. Ela é uma agregação de condições. Se você remover as condições, a nuvem desaparece. Da mesma forma, nós e tudo ao nosso redor somos como essa nuvem. Nós não temos uma existência fixa e independente. Nós somos um fluxo contínuo de causas e condições. E ter essa compreensão da vacuidade nos liberta porque nos tira do centro do universo. Se não há um eu fixo e separado, então não há um eu para ser permanentemente feliz ou permanentemente triste. As nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas experiências, tudo surge e cessa em dependência de condições. Quando nós nos apegamos a uma identidade fixa, a um eu que precisa ser de um jeito específico, nós criamos sofrimento. E a origem independente vem e nos mostra que essa fixação é uma ilusão. Filosoficamente, a origem independente desafia nossa intuição ocidental de causalidade linear, onde A causa B. No budismo, a causalidade é mais complexa. É uma interdependência mútua. Não é que a ignorância causa o sofrimento de forma isolada, sabe? Mas que a ignorância condiciona o surgimento do sofrimento. E o sofrimento, por sua vez,
pode reforçar a ignorância. É um ciclo, uma rede, não uma linha reta. Pense, por exemplo, em um ecossistema. A saúde de uma espécie depende da saúde de outras e vice-versa. Não há um único causador da saúde do ecossistema, mas uma teia de relações. Essa visão sistêmica nos convida a uma responsabilidade maior. Se tudo está interconectado, as nossas ações, por menores que sejam, têm um impacto em toda a teia. É como jogar uma pedrinha na água. As ondas se espalham por toda a superfície. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas escolhas, tudo cria ondulações na teia da vida. E sim, às vezes nós nos sentimos como um fio solto nessa teia, né? Sem perceber que nós mesmos estamos tecendo a nossa própria realidade. Desvendar a origem dependente é tipo tentar dobrar um lençol de elástico. Ai meu Deus, é meu calcanhar de Aquiles. Mas tá, parece impossível no começo. Mas é sim um exercício de paciência e observação. A origem dependente é sutil e exige sim uma mente atenta para perceber como é que os elos se condicionam. Ah, eu sou mestra em me confundir. Outro dia eu perdi as chaves de casa. Aí, ao invés de refazer os meus passos, eu preferi culpar o universo por conspirar contra mim. Sério, quem é que liga se o universo tem coisas muito mais importantes para fazer do que esconder as minhas chaves? O principal desafio em compreender a origem dependente é a nossa tendência a pensar de forma linear e simplista, buscando uma única causa para cada efeito. No entanto, a realidade é muito mais complexa e interconectada. A origem dependente nos convida a uma visão sistêmica, onde tudo surge em uma rede de relações. É como tentar entender o clima. Não se trata apenas da temperatura, mas da pressão atmosférica, da umidade, dos ventos, das correntes oceânicas, da topografia e ainda da interação de todos esses fatores. Se você tenta isolar um único fator, você perde a compreensão do todo. Da mesma forma, quando nós enfrentamos um problema, nós temos a tendência de culpar uma única pessoa ou um único evento, ignorando toda a cadeia de causas e condições que levaram àquela situação. A prática de observar a origem dependente, ela nos ajuda a desenvolver uma mente mais flexível e menos reativa, percebendo que não há culpados absolutos, apenas condições que se manifestam. Mas sim, nós vamos escorregar, a gente vai culpar o trânsito, o chefe, o clima, o cachorro do vizinho, o inventor da caixa de som Bluetooth. Mas cada tropeço é uma oportunidade de aprender, de se levantar e de tentar de novo, mais conscientes. O desafio aqui é pausar antes de reagir e perguntar: quais são as condições que levaram a isso? Como posso intervir nessa cadeia de causalidade? Um bom exemplo para destrinchar um pouquinho mais a complexidade da origem dependente e ver a causalidade como um processo de condicionamento mútuo, onde múltiplos fatores interagem para produzir um resultado, é a experiência de tentar cultivar uma planta. Você vai lá e planta a sementinha, que é a causa inicial. Mas ela não cresce apenas porque você foi lá e colocou ela debaixo da terra. Ela precisa de terra fértil, de água, de luz solar, da temperatura adequada e até mesmo da ausência de pragas ou de um cachorro brincalhão que adora arrancar
todas as suas plantas. Se a planta não cresce, não é culpa apenas da semente. É a ausência de uma ou mais dessas condições. E se você quer ver ela florescer, precisa intervir em cada uma delas. Se a terra está seca, você rega. Se não há luz, você deve a mover para um local ensolarado. Cada intervenção é uma forma de mudar as condições e não de lutar contra um destino pré-determinado, sabe? Essa perspectiva nos convida a sair da mentalidade de vítima e a assumir um papel ativo. Se o sofrimento surge de condições, nós podemos mudar as condições, dentro das nossas possibilidades, claro. Se a raiva surge de uma percepção distorcida, nós podemos trabalhar essa percepção. Se a tristeza surge de um apego, nós podemos aprender a soltar esse apego. É um convite à autorresponsabilidade, mas sem culpa. Não é sobre se culpar por ter criado as condições, mas sobre reconhecer que nós temos o poder de criar novas condições. O grande Nagarjuna, um dos maiores filósofos da vacuidade, argumentava que a origem dependente é a própria vacuidade. Ou seja, o fato de que tudo surge em dependência é a prova de que nada tem uma existência inerente e independente. Essa, sim, é uma ideia que pode virar a nossa cabeça do avesso, eu sei. Mas quando nós compreendemos essa ideia, ela traz junto a ela uma profunda liberdade. Se nada é fixo, tudo é passível de mudança. Se não há um eu sólido e imutável, há um fluxo de experiências e nós podemos aprender a navegar nesse fluxo com mais sabedoria e compaixão. Eu, por exemplo, já surtei porque eu queria passar um café e descobri que meu marido tinha usado o último filtro pela manhã e esqueceu de me avisar para eu comprar outro. Eu sei, é patético, né? Hoje eu vejo que era a minha mente agarrada à ilusão de controle. A origem dependente é um convite para dançar com a vida, mesmo quando a música desafina. Desvendar a origem dependente é como transformar uma falta de filtro para passar um café fresquinho em uma chance de respirar fundo e perceber que você pode tomar um chá. Não que seja fácil, mas liberta. Bora então com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? Primeiro, nós vamos fazer um diário da causalidade. Pegue um caderno ou o seu bloco de notas e anote uma situação recente em que você se sentiu preso em um ciclo de sofrimento ou confusão. Talvez uma discussão repetitiva com alguém, um hábito danoso que você não consegue parar, ou uma frustração constante em alguma área da sua vida. Eu anotei quando me vi em um ciclo de procrastinação. Era assim, a falta de motivação me levava à inação, que por sua vez aumentava minha ansiedade e assim por diante. E aí, escreva. Quais são os elos dessa cadeia? O que é que condiciona o quê? Onde eu posso intervir para quebrar esse ciclo? E então, anote uma ação para cultivar uma visão mais clara da causalidade, como, por exemplo, observar as suas reações automáticas ou buscar as causas profundas de um problema, ao invés de apenas lidar com os sintomas.
Essa prática te ajuda a ver a vida como uma teia de interconexões, onde cada elo pode ser transformado. E se você, como eu, descobrir que seu diário está cheio de teias emaranhadas, não se preocupe. É um sinal que você está no caminho para a clareza. Afinal, o primeiro passo para desatar um nó é reconhecer que ele existe, certo? Agora, vamos fazer uma pausa juntos? Então, encontre um lugar seguro e uma posição confortável. Seja sentado no sofá, no chão, e se não for possível para você, deite-se. O importante é que você se sinta estável e relaxado na medida do possível. Feche os olhos, se puder, e agora sinta a sua respiração. Não é preciso controlá-la, apenas observe o ar entrando e saindo do seu corpo. Perceba o movimento suave do seu abdômen, a sensação do ar nas suas narinas. Deixe a respiração ser a sua âncora, trazendo você para o momento presente. Agora, traga à mente uma situação em que você se sentiu desconectado ou isolado. Um momento de solidão, de frustração com alguém, ou quando você se sentiu incompreendido. Observe essa sensação no seu corpo sem julgamento. Sinta aonde é que ela se manifesta. Talvez uma tensão no peito, um nó na garganta, uma tensão na mandíbula, entre os olhos. Às vezes uma sensação de vazio. E reconheça que essa sensação, como tudo mais, não surge do nada. Ela é condicionada por pensamentos, por memórias, por expectativas, por interações passadas. Ela é um elo em uma cadeia. Com a sua respiração como guia, comece a expandir a sua consciência. Visualize-se não como uma ilha isolada, mas como um ponto em uma vasta e intrincada teia de vida. Cada fio dessa teia representa uma conexão com as pessoas ao seu redor, com a natureza, com os alimentos que você come, com o ar que você respira, com as ideias que você absorve. Sinta a energia fluindo através dessa teia, conectando você a tudo e a todos. Perceba como a sua existência depende de inúmeras condições. O trabalho de agricultores para produzir o seu alimento,
a água que vem de uma estação de tratamento para poder ser bebida por você, a energia que ilumina sua casa, o conhecimento que foi transmitido por gerações. Agora, vamos um pouquinho mais fundo. Pense em como as suas próprias ações e pensamentos também são fios nessa teia. Quando você sorri para alguém, quando você ajuda um amigo, quando você se dedica a um projeto, você está tecendo novos fios, criando novas condições. E quando você age com raiva, com apego, com ignorância, com impulso, você também está tecendo, mas talvez criando nós e emaranhados. A origem independente nos escancara que nós somos co-criadores dessa teia. Nós não somos meros espectadores, mas somos sim participantes ativos. Deixe essa percepção de interconexão preencher todo o seu corpo e diga mentalmente: eu sou parte desta teia. Tudo surge em interdependência. Que eu seja capaz de agir com compaixão e sabedoria, reconhecendo a conexão em tudo. Que as minhas ações sejam fios que fortalecem e harmonizam essa teia universal. Sinta o seu coração se abrir, leve como uma brisa. Sinta a gratidão por todas as condições que permitiram a sua existência e a sua experiência. Sinta a responsabilidade de ser um tecelão consciente. Agora, volte a sentir o seu corpo. Sinta o peso do seu corpo apoiado no sofá, no chão, na almofada, na cadeira. Escute os ruídos ao redor. E quando quiser, abra os olhos suavemente e leve essa clareza e essa sensação de conexão para o seu dia. Lembre-se,
A verdadeira liberdade é a compreensão da nossa interdependência e a sabedoria de agir dentro dela. Gange च यमुने चैव. Ao compreender como os elos da origem independente se condicionam, nós nos tornamos capazes de intervir e de quebrar o ciclo de sofrimento. No budismo, a libertação não é um destino, é um processo contínuo de descondicionamento. No Mahatmansakaya Sutra, o Buda explica que a origem independente é a base para a compreensão do não-eu e da vacuidade. A origem independente nos convida a viver com liberdade, como um rio que encontra o seu caminho para o oceano. Ao desvendar a teia da causalidade, nós percebemos que o sofrimento não é uma punição, é uma consequência da nossa própria ignorância e apego. Quando o primeiro elo da cadeia, a ignorância, é erradicado, todos os outros elos se desfazem e o ciclo de sofrimento é quebrado. Mas essa libertação não se trata de um evento único, mas de um processo gradual de descondicionamento da mente. É como desatar um nó complexo. Você não puxa com força, sabe? Mas com paciência e discernimento, desfazendo um laço de cada vez. A origem independente nos mostra que a liberdade não é a ausência de condições, mas a compreensão de como as condições surgem e cessam. É como quando você finalmente consegue resolver aquele problema complexo no trabalho. E a satisfação, ela não vem da solução em si, mas da clareza que você ganhou ao entender a interconexão de todos os elementos. A libertação do sofrimento, ou nirvana no budismo, não se trata de um lugar para onde se vai, mas sim de um estado de ser que se alcança através da erradicação da ignorância e do descondicionamento dos elos da origem independente. É a cessação do ciclo de renascimento e sofrimento. Imagine que você está preso em um labirinto. A origem independente é o mapa que mostra como você entrou e como pode sair. O nirvana é a saída do labirinto. A liberdade de não estar mais preso. E essa libertação é uma ativa e profunda compreensão da realidade. É como se, ao invés de tentar controlar cada fio da teia, você aprendesse a dançar com ela, a fluir com suas mudanças, sem se apegar a nenhuma forma ou resultado. A sabedoria da origem independente nos permite ver que o sofrimento não é uma punição divina, mas uma consequência natural de nossas ações e percepções condicionadas pela ignorância. Quando a ignorância é removida, o sofrimento não tem mais onde se apoiar. No contexto da nossa vida cotidiana, viver com a origem independente significa praticar a atenção plena e a sabedoria em cada momento. Significa observar como nossos pensamentos, emoções e ações surgem em dependência de condições. E como é que nós podemos intervir para criar condições mais favoráveis à paz e à felicidade? Se você se sente irritado, ao invés de culpar a situação externa, é possível perguntar a si mesmo: quais são as condições internas que estão contribuindo para essa irritação?
Que pensamentos, que expectativas, que apegos estão presentes? Aí, ao identificar esses elos, você pode começar a desatá-los. Essa prática nos leva a uma profunda compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Se vemos que todos estão presos na teia da origem dependente, agindo a partir de suas próprias condições, confusões e ignorâncias, então o julgamento tende a diminuir e a compreensão a aumentar. É como ver alguém tropeçar. Ao invés de culpar a pessoa, você entende que o tropeço foi condicionado, talvez por um piso irregular, um sapato desamarrado, uma distração, todos juntos. A compaixão surge dessa compreensão, da interdependência. O Buda, em seus ensinamentos, enfatizou que a origem dependente não é apenas uma teoria, mas uma verdade a ser experimentada e realizada. É através da prática da meditação e da investigação da própria mente que se pode ver a teia da vida em ação e, assim, encontrar o caminho para a libertação. É um convite a uma jornada de autodescoberta e de transformação, onde cada passo nos leva mais perto da clareza e da paz. Então, bora um desafio? Hoje, quando se sentir preso em um ciclo de sofrimento, pergunte: quais são os elos dessa cadeia? Qual é a minha posição nela e o que é possível eu fazer para quebrar esse ciclo? E compartilhe como foi nos comentários. Eu quero muito saber como é que vocês estão desvendando a teia da vida. Por hoje é só, monges de sofá. Espero ter conseguido deixar claro como a origem dependente é a teia da vida, onde tudo se conecta e se condiciona. E que ela é um mapa para a liberdade, um convite para dançar com a existência, mesmo quando a música desafina. Ao entender como cada elo se condiciona, nós ganhamos o poder de intervir, de tecer novos fios de sabedoria e compaixão e de encontrar a verdadeira liberdade na interdependência. Se esse episódio tocou você, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para desvendar a teia da vida. Até eu, que ainda brigo com controles remotos e com lençóis de elástico, tô tentando. Eu sou a Júlia e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Se vocês gostam do conteúdo, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal no YouTube, de seguir o podcast e de deixar a sua avaliação. Até semana que vem. Que os seus dias sejam cheios de lucidez e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.